Pessoal, voltando, tá? Para a quarta parte, última parte, creio eu. A gente estava tratando ontem a questão da justa medida no desenvolvimento de software, tá? Questão da inovação versus a estabilidade dos sistemas. Agora, dando continuidade, a gente vai continuar falando sobre esses pontos relativos dentro da área de engenharia da computação, o que a gente pode ver diretamente em relação a isso, tá? Então, inovação e estabilidade, aquela questão que a gente estava falando da ética sobre equilíbrio. Agora, o que veremos, tá? Voltando aqui. Então, se atentem a isso. Inovação versus estabilidade, equilíbrio. Ética é o equilíbrio, tá? Segundo Aristóteles. A justa medida no desenvolvimento de dados, tá? Outra questão importante que a gente tem que destacar. Coleta de dados versus privacidade, tá? Esse é um ponto chave, né? Um ponto importante, atual, extremamente atual, que a gente tem que conversar, tá? Que é isso, tá? O excesso de coleta de dados, ganância, curiosidade, desmedida, né? Viola a confiança do usuário, tá? Então, a falta de dados pode impedir a personalização, tá? Então, a gente tem aqui um equilíbrio, né? É, de coleta de dados, de informações que a gente busca de um usuário, tá? E pode violar a confiança, você ter muitas informações de uma pessoa, que nem sempre é legal, a gente não quer se mostrar muito, tá? Mas também você não saber muito, ter poucas informações, impede a personalização de um sistema, você personalizar questões relativas ao usuário e tudo mais, tá? Então, a virtude dentro, a justa medida nessa questão, tá, do desenvolvimento do software, dentro da coleta de dados, tá, é coletar o mínimo necessário para entregar o valor, tá? O que é o valor? É aquele produto com qualidade, né, com eficiência, aquele melhor produto possível, tá? E com transparência, né? Então, é um ponto bem complexo, muitas vezes, essa questão dos dados pessoais, tá? Vocês vão lidar cada vez mais com essa questão, mas é de extrema importância, tá? Vocês terem ética na coleta e uso dos dados pessoais de outra pessoa, né? Você tem que pensar como se fossem estarem utilizando os seus próprios dados, né? Como é que você gostaria que tratassem esses dados, tá? Da mesma forma, não são dados só, são pessoas por trás daqueles dados. São famílias, são pessoas. eh, então, eles têm que ser tratados como dados pessoais, né? Com privacidade, tá? Isso é importante dentro do conceito de tecnologia de informação e informações que vocês têm dessas pessoas, tá? Dentro disso, tá, a gente vai conversar sobre um exemplo prático, tá? Eu vou trazer alguns exemplos práticos para vocês, dentre eles esse aqui, né, que fala, né, para a gente depois trazer algumas bases da ética, né, que a gente tem, tá? Então, dentro desse exemplo básico, tá, o algoritmo de feed de notícias, tá? Imagine que você está projetando, você é o cara que está lá projetando o algoritmo de uma rede social, tá? O vício por excesso seria otimizar unicamente para o tempo de tela, criando um sistema que vicia e pode espalhar desinformação para manter o usuário preso. O vício por falta seria um feed puramente cronológico, talvez irrelevante, que não enjoa, não engaja ninguém, tá? Então temos dois extremos, tá? O vício por excesso e o vício por falta. Vício por excesso, vou buscar um algoritmo que eu busque o vício do infeliz até ele ficar cansado, ficar o tempo todo, não querer sair, criando um sistema que vicie e pode espalhar desinformação, tá? Porque ele vai ficar preso, ele vai ficar naquilo, tá? Ele vai querer cada vez mais, tá? E outro, cronológico, irrelevante, que não engaja, tá? A sua virtude enquanto engenheiro, tá? A justa medida em relação a isso é projetar um algoritmo que promova o bem-estar do usuário, tá? Que não vai ser um algoritmo eh, que fica só buscando a questão do tempo de tela, tá? Que espalha desinformação, mas não, né?
o bem-estar do usuário. Conteúdo relevante, conexões significativas, buscando, né, o desenvolvimento dele, e não só o lucro da plataforma. Sei que isso é praticamente impossível. Vocês vão estar dentro de um grupo e vão te pressionar para que seja 100% aplicado na questão do lucro, mesmo de forma não tão direta, tá? Mas é isso, porque o teu pescoço vai estar em função do lucro que você vai estar gerando no desenvolvimento desse software, no desenvolvimento desse aplicativo. Mas é importante, tá? Criar esse conceito, tá? Criar essa questão que não apenas o lucro, mas o bem-estar. Porque o bem-estar vai gerar pessoas que vão buscar por mais tempo o aplicativo de vocês ou o algoritmo, né? A plataforma de vocês, tá? Então não fica naquela cegueira de fazer a pessoa viciar, 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 ficar até um ponto que ela não aguenta mais, tá? Então a gente tem que buscar isso. Então o ponto de equilíbrio dessa relação ética, tá? Um exemplo prático é esse feed de notícias, tá? Que muitas vezes, tá? Ele é feito simplesmente para viciar, gerando desinformação e não trazendo, ou sendo às vezes muito impactante com informações que realmente não, nem são impactantes, mas é justamente para manter o usuário lá. Então vocês têm que trazer um equilíbrio, tá? Relevante, que traz realmente os fatos em si, tá? Esse é um exemplo prático que acontece. A maioria dos algoritmos e das pessoas que criam é para as pessoas se engajarem muito e ficarem muito tempo na tela, que elas ganham com isso, tá? Mas a gente tem que buscar realmente o contrário. As bases da ética, tá? A gente pode trazer o dever em Immanuel Kant, tá? De 1724 a 1804, tá? O que podemos trazer em relação a ele, tá? Então a gente com Kant, tá? A gente falou sobre Aristóteles, tá? Isso 2000 anos atrás, tá? Ele era de antes de Cristo, antes de Cristo. Então a gente dá um salto aqui de aproximadamente 2000 anos, tá? Kant, Prússia, se eu não me engano, tá? Então, no caso, se Aristóteles, tá, perguntava, tá, que tipo de pessoa eu devo ser, Kant, prussiano, 2000 anos depois, tá, pergunta qual é o meu dever, tá? Para ele, tá, as consequências de uma ação não importam para definir se ela é moral ou não. O que importa é a intenção e se a ação segue uma regra que vai ser universal, tá? E racional, tá? É o que diz lá. O foco na ação e na razão universal, como eu disse para vocês, tá? Aristóteles perguntava: que tipo de pessoa eu devo ser? Kant pergunta: qual o meu dever? Qual o meu dever enquanto cidadão? Qual o meu dever enquanto ser humano, tá? Então a gente muda essa perspectiva, muda a linha de pensamento que tinha antes na questão de Aristóteles, 2000 anos depois, né? A questão relaciona ao dever, né? Com Kant. Dentro disso, tá? Deixa eu ver se eu estou aparecendo bem aqui. Ó, estou fechando algumas. Fiquei pequenininho para vocês poderem enxergar, tá? Então, as bases da ética, tá? O dever em Immanuel Kant. Ética deontológica, tá? Baseado no dever, tá? A moralidade, tá? Ele trata essa questão, tá? A moralidade de uma ação está na própria ação, não em seus resultados. Fazer a coisa certa pelo motivo certo. Então, se der ruim, né? Se não der certo, se não der conforme o planejamento, não importa. Por quê? Porque importa aquilo que eu estou buscando fazer, tá? A minha ação em si, né? O que eu estou buscando dentro disso, tá? Isso que está relacionado à moralidade, tá? Um exemplo, tá? Para Kant, você não deve mentir porque isso pode gerar maus resultados. Você não deve mentir porque mentir em si é errado, tá? É o seu dever não mentir, tá? Diferente de Aristóteles. Aristóteles trazia a ideia e o conceito que, e a gente tem isso, né? A gente brinca, tem os ditados, né? O mentira tem perna curta,
a mentira a longo prazo, né, ela é ruim, a mentira mascara algo que pode se tornar pior depois, porque, né, pode magoar pessoas. Então, via na questão das consequências de se mentir, né? Kant não. Kant já elabora, Kant já coloca que mentir é errado, tá? Mentir em si não é o correto, então você não deve mentir independente das consequências. Então, independente da consequência que tem a verdade deve ser dita. Eu sou meio kantiano, né? Mas é assim que Kant tratava. Então, dentro disso, tá? A fórmula da lei universal, tá? Deixa eu ver se estou aparecendo bem. Não, está aparecendo bem, tá? Age apenas segundo uma máxima tal que você possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal, tá? É um imperativo categórico, tá? A lei moral máxima, um mandamento que se aplica a todos em todas as situações. Kant o formulou de algumas maneiras, tá? E a gente foca nessas duas maneiras que Kant colocou, tá? A fórmula da lei universal, tá? Que é que eu comentei com vocês. Haja apenas segundo uma máxima tal que você possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal, tá? Essa é a prova de fogo, tá? Antes de fazer algo, tá? Pergunte-se, tá? Então, antes de fazer algo, pergunte-se. E se todo mundo, em todos os lugares, fizesse isso, tá? Se tudo que eu... Então, se eu fizer, antes de eu fazer alguma coisa, eu me pergunto. Se todo mundo, em todos os lugares, fizesse isso. Se essa resposta... Pergunte-se. Se a resposta levar a uma contradição, ao mundo onde a própria ação se torna impossível, então ela é imoral, né? Ela se torna imoral. Então, se, por exemplo, eu vou, sei lá, dar um tiro em alguém, tá? E se todo mundo, em todos os lugares, fizesse isso? É impossível? É impossível, né? Ou uma contradição. Então se torna, eu trouxe um exemplo rápido, fácil, né? De moralidade, ela é imoral, tá? Então haja apenas segundo uma máxima tal que você possa ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal, tá? É o pensar no outro, tá? É o que eu falei para vocês em relação ao uso de dados. Use os dados, tá? Da maneira que você quer que os seus dados sejam utilizados, tá bom? Saibam disso, isso é importante. Ah, chegou a encomenda, mas acho que tá tudo certo lá. A mulher foi buscar. Ah, e outra questão, tá? Então são duas, tá? A lei moral máxima, um mandamento que se aplica a todos, todas as situações, que a gente formulou de algumas bandeiras, vamos focar em duas, tá? Imperativo categórico, fórmula da lei universal, tá? E a outra é a fórmula da humanidade, tá? Então, primeiro é aquela, tá? Segundo, fórmula da humanidade. Não chegou, mas tem uma buzina aqui. Dentro da fórmula da humanidade, tá? Haja de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa, como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio, tá? O imperativo categórico, a lei moral máxima, um mandamento que se aplica a todos em todas as situações. Kant o formulou de algumas maneiras, tá? E é essas duas. Voltando, tá? Então, primeira, fórmula da lei universal. Segunda, fórmula da humanidade. O que é essa fórmula da humanidade, tá? Talvez seja essa a contribuição mais poderosa de Kant para a ética na prática, tá? Significa que pessoas não são objetos, tá? Fórmula da humanidade, tá? Pessoas não são objetos. Não podemos usar as pessoas como meras ferramentas para atingir os nossos objetivos, tá? É isso que fala essa lei. Fórmula da humanidade. Anterior, fórmula da lei universal. Faça como se todo mundo fizesse, faça aquela pergunta, tá? Segundo, fórmula da humanidade. Haja de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro,
sempre simultaneamente, como fim, nunca simplesmente como meio, tá? Estamos tratando com seres humanos. Principalmente vocês. Eu encerro por aqui, voltando aqui, falando de perto com vocês, vou me aumentar aqui para vocês ouvirem e me verem, tá? Vocês não estão trabalhando com números, vocês estão trabalhando muitas vezes com pessoas por trás desses números, com informações por trás desses números, tá? Não se deixem levar por isso, tá? Por eu estar dentro, na frente de um computador, estou agora na frente de um computador, tá? De uma tela, de uma câmera, tá? Mas estou falando com pessoas. Vocês, quando estão trabalhando com informações, muitas vezes vão estar trabalhando com informações de pessoas, não apenas números, tá? Dentro desse conceito que Immanuel Kant traz, tá? Vocês têm que trabalhar esse conceito de humanidade dentro dos projetos, dentro das coisas que vocês forem fazer. Porque a tela, esse conceito que a gente vive hoje, que muitas vezes não nos aproxima tanto, às vezes tomar algumas atitudes, algumas decisões, fazer algumas coisas é mais fácil, porque você não está olho a olho com a pessoa, tá? Mas isso tem que estar dentro de vocês, tá? Essa fórmula da humanidade, né? São pessoas, tá? A forma que eu vou desenvolver um algoritmo, a forma que eu vou viciar as pessoas em redes sociais, a forma que eu vou usar as informações de pessoas, isso afeta pessoas, tá? Lembre-se disso, tá bom? Então, essa é a última parte, tá? Espero que vocês tenham uma noção ali de ética dentro da computação e da importância que vocês têm dentro disso, tá? Muito importante. A área de vocês, a nossa área, tá? Que é a área de futuro, a área de desenvolvimento, mas que as relações éticas dentro das questões de desenvolvimento profissional, vocês têm que estar mais atentos do que nunca, tá? No desenvolvimento de sistemas, no desenvolvimento de inteligências, que vai estar por trás do programador, e vocês não podem carregar, né? Vocês têm que carregar de uma certa forma que a máquina não tem, que o algoritmo não tem, que a inteligência não artificial, porque a artificial não tem essa questão e conceitos de humanidade, tá bom? Valeu! Qualquer dúvida, então aqui dentro dessas 4 partes de aula, tá? Tem um pouco introduzindo para vocês, tá? As questões filosóficas de ética, tem os planos de ensino, tem os métodos de avaliação, o trabalho final que tem que ser entregue até começo de dezembro. Lembre-se disso, já comecem a fazer, não deixem para a última hora. Em metodologia, o pessoal deixou para a última hora e não fez o meu trabalho. Metade das pessoas não fizeram porque deixaram para a última hora um trabalho bem simples, tá? Bem simples. Não façam isso, tá bom? Forte abraço, até a segunda aula.